Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre cooperativas e sobre devolução de rendimentos das cooperativas para os seus cooperados. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Neivo Luiz Panho, ele que é diretor superintendente da OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Ele já está aqui conosco por telefone, então seja muito bem-vindo, Neivo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os que estão acompanhando o Notícias Agrícolas aí da tua região e do Brasil todo. Neivo, a gente vai comentar aqui a informação de que as cooperativas aí de Santa Catarina vão destinar cerca de R$1 bilhão como forma de retorno dos seus ganhos para os cooperados aí no estado. É esse o valor mesmo? Como é que se chegou nesse montante tão grande para retornar para os cooperados aí no estado? Guilherme, é uma situação assim que tem que ser entendida no contexto. Quando nós falamos aqui do retorno, ele efetivamente aconteceu e está acontecendo, porque essas sobras elas foram apuradas ainda com base no balanço encerrado em 31 de dezembro de 2019. 2019, as cooperativas aqui em Santa Catarina tiveram resultados ou sobras bem substanciais, né? Feito isso, né, depois nas suas assembleias gerais, que a grande maioria já fez até março, ainda quando tinha o período que podia se fazer aglomeração de pessoas, então elas já fizeram e já devolveram grande parte desses recursos para o cooperado, que é a razão da constituição da cooperativa, que é, depois de feita todo o rateio das despesas e dos custos, a sobra devolve-se para o cooperado. Então, o que as cooperativas aqui, a gente tem de informações, depois a gente tem o retorno de como é que elas estão fazendo isto, né? Então, Santa Catarina, relativo a 2019, as demonstrações de 2019 deve estar devolvendo em torno de R$1 bilhão aí para o seu cooperado em 2020, que vai acontecendo aí já algumas coisas, conforme os seus balanços, já estão acontecendo. E aí, Neivo, dentro desse montante, a gente tem cooperativas dos mais diferentes setores. Qual foi o papel das cooperativas agropecuárias dentro disso tudo? Foi um papel significante nesse resultado e também agora nesses retornos? Sim, dá para dizer assim que em torno de 60% desse retorno que está sendo voltado para os cooperados é gerado pelas cooperativas do ramo agro. O ramo nós temos algumas atividades aqui que são relevantes, exploradas pelas cooperativas, que tiveram resultado, vamos dizer, bem substanciais em 2019, né? Então elas estão devolvendo isso para o seu cooperado. Daí nós temos, não menos importante, o cooperativismo de crédito, que aqui no estado é muito representativo, também teve um ano com bastante crescimento, uma geração de resultado também significativo que estão fazendo. O ramo saúde também teve resultado positivo e retorna, evidentemente, com um pouquinho menos depois que ele faz ele procura devolver na forma de prestação de serviço antecipar. O ramo infraestrutura também é bem representativo, o ramo consumo, o ramo transporte. Mas os mais representativos em termos de capacidade de geração de resultados e distribuição é o ramo agropecuário e o ramo crédito. Esses desse montante de R$1 bilhão, aproximadamente 800 milhões é feito por esses dois ramos do cooperativismo. E aí, Neivo, a gente deixou bastante claro, né, que esse resultado é referente ao balanço de 2019. Agora, para 2020, com toda essa questão de pandemia, de isolamento social, como é que está essa atividade das cooperativas aí no estado? Isso tudo tem gerado impacto nesses resultados que vão refletir aí no próximo ano? Dá para dizer assim que, se considerar a data de hoje, né, 28 de maio,
ainda nós temos uma situação, dá para dizer que muito, vamos dizer, com pouca diferença, vamos dizer, porque as cooperativas agropecuárias, grande parte delas, desenvolve, vamos dizer, atividade essencial, que mesmo com vamos dizer, com a questão da Covid-19, ainda estão com os trabalhos normais, né, evidentemente com muita mitigação para não criar problemas adicionais de questão pública, né? Então, nós temos assim uma situação de relativa normalidade até esse dia, 29 de maio, né? A gente percebe que as cooperativas estão ativas, estão todas elas com suas atividades ainda normais. Evidentemente que o que preocupa é até o final do ano, porque não se sabe exatamente aonde que alguns fatores de mercado podem afetá-los. Que isso pode ser questão de flutuação da moeda, questão de restrição de circulação de pessoas, aumento do desemprego que pode afetar o consumo. Então, são fatores que ainda não estão sendo sentidos assim de forma relevante. Pontualmente, evidentemente que nós temos algumas cooperativas que sofrem mais, né, vamos dizer, o que estão no centro da discussão, né, que especialmente o ramo educação agora passa por uma transformação muito forte, né, então ele pode ser afetado, mas ele está conseguindo se adaptar muito rapidamente. E aí, Neivo, quais foram os tipos de novos procedimentos, de novas medidas que as cooperativas tomaram nesse momento para tentar aí aumentar a segurança dos funcionários, também dos cooperados, para conseguir continuar funcionando diante de todo esse momento que a gente está vivendo? Olha, aqui primeiro, né, Guilherme, assim, o que nós temos é a estreita e absoluta observância das normas externas, que é aquelas que vêm do poder público, aonde as cooperativas estão inseridas, né? Então, elas seguem estritamente esse modelo de prevenção, com distanciamento, com produtos para higienização. Então, isso tudo é feito. No restante, tem atividades pontuais das cooperativas no sentido de dar um passinho além disso, né? Com doações para que a cooperativa tenha uma conexão local, então elas fazem doações para seus hospitais locais, hospitais públicos locais, fornecem máscara, né? Fornecem produtos de higiene ou outros produtos de EPIs para esse público que hoje está na linha de frente de combate da proliferação do coronavírus aí. Neivo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse movimento de retorno dos ganhos das cooperativas para os cooperados aí em Santa Catarina. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor rural que acompanha a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, primeiro parabenizar aí a você pelo teu programa. Eu acredito que você tem pessoas que são assíduos ouvintes teu, né, levando informações de diferentes partes do Brasil aí, né? Dizer assim que eu acho que hoje é bastante comum, mas também a gente tem que seguir a manada aí, né? A percepção assim que o problema ele é real, ele existe, mas ele vai passar. Não dá para tomar nenhuma atitude desesperada, seja de quem for e seja de qual atividade for, né? Porque o mundo real ele vai continuar, ele vai precisar de alimentos, ele vai precisar de empreendedores, então é que todo mundo continue fazendo a sua parte com muita responsabilidade. Neivo, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, um bom dia. O Neivo Luiz Panho, ele que é diretor superintendente da OSESC, a Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Ele conversou com a gente para contar um pouquinho mais sobre o movimento de devolução de recursos, devolução de lucros das cooperativas de Santa Catarina
para os seus cooperados. Segundo a OCESC, cerca de R$ 1 bilhão estão sendo devolvidos aos cooperados nesse ano, um lucro referente aos balanços fechados no final de 2019. Desse montante de 1 bilhão, cerca de 60% é destinado a cooperativas da agropecuária, um setor aí que puxou bastante todo esse resultado positivo do cooperativismo lá em Santa Catarina. O Neivo destacando que a perspectiva para o próximo ano, pelo menos por enquanto, é de normalidade. As cooperativas, principalmente no agro, seguem trabalhando normalmente, já que são aí setores essenciais para o comércio, para a agricultura, para a produção. Então, esses setores seguem nas suas atividades. A expectativa, pelo menos por enquanto, nesse momento, é de que no ano que vem as cooperativas recebam novamente um valor considerável nesse retorno de lucros. Bom, a gente segue por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.